boa noite a todos que nos assistem. Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio, nosso 15º Lead Talks. Hoje, um tema que todos temos visto, acompanhado e talvez até sofrido diariamente, que é fake news e os seus impactos na democracia e sociedade, um tema muito relevante para o momento, com dois convidados mais que especiais, que vivem isso também no dia a dia do outro lado do balcão, sabem como funciona, sabem como impactam e tem muita coisa interessante para passar para nós, que é o Carlos José Marques, diretor editorial da Editora 3, a qual pertence, dentre outros títulos, a Isto É e a Isto É Dinheiro, e o Marcelo D'Angelo, jornalista e diretor executivo da Band News. Também nosso convidado especial hoje, o Marcos Quintela, presidente do Lead Comunicação e CEO da VMLYR. Se você me permitir falar Yang, Marcos, perfeito. Acho que facilita, né? CEO da Yang, presidente do Lead Comunicação, o Quintela hoje é quem comanda aí o nosso debate nesse Lead Talks, com apoio do nosso sempre ministro e chairman do Lead, Luiz Fernando Furlan. Passando rapidamente a dinâmica do Lead Talks, teremos a apresentação inicial do Carlos José Marques, que falará até 10 minutinhos sobre o tema proposto, passando depois ao Marcelo D'Angelo, que faça a sua apresentação inicial, depois damos início ao debate. Eu peço a vocês que nos assistem, que participem, interajam, mandem suas perguntas através da caixa de mensagem embaixo do player, com o seu nome e sua pergunta, e também sua empresa, se possível, para a gente direcionar aqui. Participem, porque é importante, essa live é feita a você, filiado do Lead, que nos assiste nessa noite. Hoje, infelizmente, eu não vou poder participar de toda a Lead Talks, primeira sessão de 15 Lead Talks, hoje, infelizmente, como diz o Furlan, por motivo de Estado, né, Furlan, de Estado maior, não vou poder estar com vocês hoje, mas vocês estão sob o comando brilhante aí do Quintela e do Furlan. Então, sem mais delongas, vou passar para que o Quintela faça as suas boas-vindas, depois ao Furlan, e Furlan, já te peço que, ao final da sua saudação, já passe a palavra ao Carlos Marques para fazer sua apresentação. Obrigado, pessoal. Obrigado, Carlos e Marcelo, por cederem esse tempo aqui conosco. Quintela, passo a você a palavra. Obrigado, Johnny. Boa noite a todos os afiliados do Lead e a todos os convidados que estão. Furlan, Carlos Marques, um querido, Marcelo D'Angelo, um amigo também, todo mundo junto aqui tentando desvendar e aprofundar no segredo das fake news, né? E quando eu falo segredo, é porque nós estamos numa época de pandemia, né? Então, nós estamos aí falando do corona, do Covid-19. Então, obviamente que a fake news, não só na política, mas também no momento de epidemia, acaba atrapalhando muito e até, de repente, colocando vidas em riscos por notícias falsas. E aí a gente tem aquele embate do que é a fake news. A fake news é uma notícia fabricada, obviamente com vários objetivos, ou é a desinformação, né? A pessoa desinformada, ela foi impactada por uma fake news e não necessariamente a gente percebe que sim. Quer dizer, uma pessoa desinformada é aquela pessoa que não tem informação suficiente para o que ela precisa, o que ela busca. E a fake news é uma informação, mas só que é uma informação falsa, que acaba ajudando a pessoa a ficar ainda mais desinformada e com uma informação absolutamente errônea na mão, tal. E também hoje, nesse papo, além do Covid-19, de tudo que a gente está conversando sobre fake news na Covid-19 nesses últimos tempos, eu acho que também valeria a pena a gente entender que, como tudo, infelizmente, fake news também evoluiu muito, né? Então, hoje nós temos um certificado de fake news, ou seja, existe fake news no Twitter, existem celebridades que não são celebridades ou grandes nomes do jornalismo que não são essas pessoas. Então, a fake news ela é propagada de alguma maneira por alguma plataforma digital ou linear, seja qual for a plataforma, e as pessoas já começaram a evoluir colocando pessoas também que se passam por outras avalizando. Então, você não confia no veículo que está passando, mas você vê lá que o Johnny Dória repostou aquela informação. E se o Johnny repostou, que é uma pessoa séria, uma pessoa correta, eu confio no Johnny porque o Johnny checou. Mas só que não foi o Johnny. Esse é o grande ponto da fake news, o endosso falso.
Então, existe uma fábrica de proteção em cima de fake news. Então, na publicidade, que eu trabalho há mais de 15 anos, existe essa coisa dos likes, né? Os likes é uma espécie também, o like falso, de uma fake news. Então, você vai lá comprar um produto na internet, você vê os comentários que tem, o que aconteceu com aquele produto, se ele explodiu, aquele radinho de pilha explodiu na mão de alguém, o que aconteceu. E ali é uma guerra de fake likes. Quer dizer, são pessoas, são máquinas que são lá do Camboja, que são alugados, ou da Índia, que pegaram agora, fizeram uma invasão na Índia e pegaram mais de 5.000 cartões, aqueles SIM, que são 5.000 cartõezinhos de celular falso, que são fábricas de like, fábricas de notícias de Twitter, e aí acabam endossando. Então, a notícia pode ser falsa, você pode duvidar, mas quando alguém de sua confiança acaba dando um endosso e compartilha aquilo, você já não está mais colocando credibilidade na notícia, você está dando credibilidade em quem fez o endosso. E geralmente, e agora, infelizmente, na evolução da fake news, quem está fazendo endosso também são pessoas falsas. São pessoas que passam por você, que passam por grandes jornalistas, ou por grandes celebridades, ou por especialistas, inclusive, de saúde. Então, eu acho que o tema da fake news, a gente com certeza vai falar bastante de Covid-19, mas ela não para por aí, né? Porque os rates de você avaliar produtos, de você avaliar uma notícia, o repasse, quer dizer, quem é o maior pecador da fake news? É quem cria ou quem repassa e não checa? E, obviamente, que os grandes veículos de comunicações, e os mais sérios, inclusive, eles acabam ganhando e tendo muita credibilidade, porque se você ouviu num grande canal de televisão, ou num grande jornal, num grande editor de uma revista, de um jornal, você dá credibilidade para aquele jornal, porque você conhece o editor, está aí o Carlos Marques, que não coloca nenhuma notícia antes de checar, mas assim, está tão profunda a fake news que eles devem ter medidas severas de recheque para tentar ver se realmente aquilo é verdade ou não, e às vezes não dá para chegar direto na fonte. Então, é um caminho muito diverso, é um caminho que, infelizmente, a gente está falando de política, está falando de pandemia, estamos falando de consumidor, estamos falando de produtos que são fakes, são subavaliados, mas aparecem superavaliados em todo o mercado digital, e nós estamos falando de coisas até bobinhas, porque bobinhas, na maneira de dizer, que acaba até em morte. No Guarujá, um tempo atrás, teve uma matéria que eu tive que rever, até por causa desse debate, existiu uma fake news que tinha uma mulher no Guarujá fazendo bruxaria, fazendo coisas de má fé e tal, e aí divulgaram uma foto da mulher, e essa mulher parecia com uma de uma outra mulher ali no Guarujá, de 33 anos, cercaram ela na rua, tal, espancaram ela, e ela veio ao óbito, e ela faleceu. Então, isso também é uma espécie de fake news, que pode ser brincadeira ou não, que não tem a ver com política, não tem a ver com saúde, com produto, e acaba prejudicando e matando uma dona de casa sem nenhum tipo de justificativa, nenhum motivo. Então, é amplo, é complexo, é importante e temos que ficar de olho nisso. Muito bom, Quintela. Bom, boa noite a todos. Eu sou muito interessado nesse assunto. E o LIDE conseguiu juntar 3 pessoas, cada um com a sua visão desse tema, que certamente vai proporcionar um debate muito rico. Eu ando encucado com essa história de fake news, porque tem fake news que tem cara de verdadeira e tem notícia verdadeira que tem cara de fake news. Ao mesmo tempo, como disse o Quintela, tem muita gente que dá um clique e manda para frente. E tem coisas que são claramente fake. Né? Eu me lembro de ter visto uma manchete do New York Times forjada, nem me lembro qual era a matéria, mas bombástica, sobre Brasil. Aí eu ampliei, olhei a data do New York Times, era uma data de 4 de julho, e alguém fez uma fotomontagem ali e encaixou. Então, me preocupa muito isso, porque pessoas, empresas, organizações, produtos levam anos e anos e anos para construir uma imagem. E, de repente,
um bombardeamento de fake news destrói uma pessoa, como você acabou de falar, num caso dramático, destrói marcas. Se você começa a falar que tal marca tem um produto que está envenenando, né? Eu não sei aquele caso de Minas Gerais, mas não fui a fundo das cervejas, mas ali, inicialmente, houve um pandemônio, né? E, no fim, não foi muito explicado. Mas produtos também, marcas e tudo. Então, eu acho que hoje, com a participação desse trio extraordinário, um que está de camisa branca, outro que está de camisa preta e um que está de camisa intermediária, nós vamos ter 3 opiniões aí que vão enriquecer bastante o nosso fim de dia. Então, com isso, eu passo a palavra para o Carlos Marques para a apresentação dele. Carlos. I don't hear you. Abre o microfone, Carlos. O microfone está fora, desculpe. Espera aí, deixa eu abrir aqui o meu microfone. Esse pessoal da imprensa escrita não está acostumado com o microfone. Está funcionando? Está ok para vocês? Então, vamos lá. Eu já estava aberto, mas vamos embora. Boa noite mais uma vez, então, ao Furlan e ao nosso Johnny por esse convite. Agradeço muito. Eu queria também dar uma boa noite e um abraço nos meus amigos Marcos Quintela e o Marcelo D'Angelo para esse nosso debate sobre fake news, que eu acho que é muito importante, principalmente num momento como esse, como disse o próprio Quintela, em relação a tantas fake news, numa dramática situação que a gente está passando com essa Covid, com essa pandemia. Mas eu queria iniciar um comentário que eu sempre vejo as fake news como um vício, né? E você precisa evitar o primeiro gole, quer dizer, você precisa evitar postar, para a gente ver se a gente controla também esse tipo de pandemia, de epidemia, que não vem de hoje, vem de anos já, e a gente está precisando realmente dar um break, dar uma parada, dar uma resistência a esse processo, né? Nós estamos vivendo há anos já o que vem sendo chamado como a era da pós-verdade. Aliás, a Universidade Oxford de Londres, né, já em 2016 apontou essa palavra como uma palavra do ano da língua inglesa, tamanha a preocupação que já havia 5 anos atrás com essa situação que veio com o advento da internet, das redes sociais. Bom, a fake news ela floresce, e esse é um ponto que a gente precisa colocar aqui, ela floresce porque as pessoas querem acreditar nelas. As pessoas apostam na fake news, elas incorporam ideias que, de alguma forma, estão dentro das suas convicções, dos seus princípios, dentro daquilo que ela acredita, né? E é evidente que, nesse ambiente, quem mais se beneficia, e sempre foi assim, são realmente os setores políticos, né? E essa virou uma grande ferramenta no setor político, para antes mesmo dessa pandemia. Por isso que eu começo até falando desse impacto da fake news no setor da política, até porque é uma questão bem estrutural isso que está acontecendo, né? Eu tenho um dado aí de um levantamento que, por exemplo, nos seus primeiros 492 dias de governo, terminados, concluídos ali, concluídos não, o termo, na verdade, é completados ali na semana passada, dia 7 de maio, o presidente Bolsonaro chegou a fazer 1.000 declarações falsas ou distorcidas de contextos nacionais. Em outras palavras, a gente está falando em mais de 2 mentiras por dia, né? Isso dá um pouco, eu acho, o sinal da conta do surrealismo apoplético que a gente vem tomando nesses últimos tempos via rede, né? Evidente que o clima de polarização aumenta demais e alimenta esse processo das fake news, né? Você tem os robôs que vão dando início à massificação de notícias falsas, de informações falsas. A ideologia leva adiante esse processo via rede de adeptos e isso acaba tomando conta de uma forma assustadora. Só a relembrar, a própria Fundação Getúlio Vargas informou, fez um levantamento que nas últimas eleições nós tivemos 10% do engajamento em discussões políticas vindo diretamente
pelos robôs. Quer dizer, então, na verdade, é o seguinte, há uma operação, há uma máquina que está por trás desse processo. A gente viu isso não só aqui no Brasil, também no próprio Estados Unidos, a eleição passada do Donald Trump, que agora tenta a reeleição, já foi montada um pouco com toda essa sistemática de fake news. Você teve até uma situação clássica onde apareceu um apoio até do Papa Francisco a ele, um apoio que era falso, mas até você desmentir aquilo, e eles colocaram uma semana antes das eleições, ele conseguiu ali uma série de adeptos a partir deste, digamos, endosso, né, esse selo de garantia que o Papa tinha dado a ele. Como diz, e aí eu vou me relembrar aqui a clássica frase daquele líder da comunicação nazista, Joseph Goebbels, realmente uma mentira repetida 1000 vezes acaba por se converter numa verdade, ao menos na sistemática que se dá. Também um vice-presidente brasileiro dos idos de 60, o Zé Maria Alckmin, ele falava que não importavam os fatos, mas versões dos fatos. Eu cito esses dois exemplos apenas para demonstrar que fake news não é sequer um fenômeno novo, né? É um fenômeno histórico de décadas, evidentemente que ganha uma dimensão outra a partir das redes de internet, e a gente tem esse processo situado hoje. Eu até vendo essa frase, lembrando a frase do Alckmin, sobre não importam os fatos, sim as versões. Ontem mesmo a gente teve o presidente Bolsonaro dando explicações em relação a interferência ou não na Polícia Federal, e aí ele começou uma narrativa, né, uma alegação de que estava fazendo aquilo por proteção aos filhos, que era uma discussão sobre a segurança dos filhos, evidentemente completamente desfocada, porque essa segurança dos filhos cabe ao gabinete institucional, jamais ao Ministério da Justiça, então ele não podia estar abordando um ministro da Justiça para tratar desse assunto, ou seja, mas de alguma forma isso ganha dimensão, isso ganha uma argumentação dentro de algumas tribos, né? Nós estamos vendo hoje fenômenos novos, como, por exemplo, essa ideia de se criar um gabinete do ódio, né? Já identificado até por uma CPMI de fake news, que está aí em andamento, esse gabinete, inclusive, comandado pelo filho do presidente, pelo Carluxo. Quer dizer, são circunstâncias absolutamente assustadoras, também posts censurados. O próprio presidente Bolsonaro teve posts censurados no Instagram, no Facebook, no Twitter. Essa máquina, então, da fake news dentro do ambiente político, ela é muito forte. Evidentemente, lá que ela se dá, e vendo em outros planos, até mesmo no campo da saúde, como o próprio Quintela colocou aqui, ela realmente também é avassaladora, né? Na verdade, a gente tem a notar, e vale registrar, que as fake news elas avançam e elas vão acompanhando as tendências dos assuntos. Os assuntos mais vistos, mais falados, acabam também sendo os mais alvos das operações de fake news que estão por aí. O Facebook, por exemplo, identificou em março passado que foram gerados 4.000 posts fake news sobre Covid e cloroquina, principalmente a cloroquina, e eu acho que todo mundo aqui foi impactado pelas discussões de se a cloroquina era ou não era eficaz, e evidentemente havia muita falácia em torno disso, médicos e autoridades tentando conter essa onda e não conseguindo resistir a ela, né? Na verdade, a gente tem uma guerra sistemática de hoje e de ontem entre fatos e mentiras. Lamentavelmente, acho que essa segunda, quer dizer, as mentiras ainda estão ganhando. E aí vem dentro de um processo que vale a gente tratar também, que é esse novo ambiente onde se confundiu ou se misturou muito os papéis de emissor e receptor. Quer dizer, todo mundo hoje pode produzir notícias, produzir até mesmo um jornal completo, se você quiser, dentro da rede, né? Evidentemente que essa flexibilidade não é ruim, quer dizer, o bombardeio da comunicação ela é até importante, mas isso é grave na medida em que isso não vem acompanhado de uma devida responsabilidade. E aí a gente entra em si no ambiente da desordem absoluta, né? Nós vivemos hoje essa realidade das versões sem nexo e sem base nos fatos. E daí você vê o porquê de ter hoje, sistematicamente, tantos ataques aos veículos de mídia, né? No bojo dessa realidade fantástica. Quer dizer, não queremos os fatos, logo não queremos as mídias. Esse é um conceito que é muito perigoso, mas que tem, nos últimos tempos, crescido em várias situações, né? Há uma contradição nisso, porque, ao mesmo tempo, nós temos também a realidade de que a mídia nunca foi, como também foi citado aqui, tão necessária e tão fundamental na sustentação da informação. De fato, a gente tem aumentado significativamente, a própria Isto É
está batendo recorde de audiências, e creio vários veículos também, pela busca que se tem da informação consolidada, de veículos sérios, de veículos estruturados e com uma marca a zelar de anos, trabalhando dentro dessa atividade que é a comunicação, né? Agora, vale lembrar que esses ataques sistemáticos às mídias e aos veículos pressupõem minar a democracia. Nós sabemos quanto é o valor que tem, quer dizer, a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação é um valor, é um pilar fundamental da democracia, e na medida em que esse ataque é feito sistematicamente e a gente vê autoridades praticando ele, a gente nota que há um pendor, há um risco grande nessas nações da gente descambar para o autoritarismo, da gente descambar para populismo. É nesse ambiente que vicejam essas saídas extremistas e radicais contra as quais todos nós precisamos lutar, né? Hoje tem várias ferramentas que estão muito apoiando, ou adotando, ou disparando essas fake news. Vale citar aqui o caso das mídias ninjas, como elas são chamadas, que são aqueles sites de origem duvidosa, mas extremamente engajados e com um ativismo forte, que dispara informações e que passa, talvez, como disse o próprio Furlan, mensagens que parecem verdadeiras, até porque eles se credenciam dizendo, olha, saiu no site e tal, mas, na verdade, são falsas. Então, é uma situação assustadora que a gente vive hoje. Há também o fato dos chamados influenciadores digitais, muitos absolutamente profissionais, é verdade, mas há também a parte desses influenciadores que não tem qualquer vivência ou formação ou mesmo compromisso com a verdade factual. E isso é muito complicado, são situações que a gente está tendo. Há um fenômeno novo, e vale citar aqui, talvez para o nosso debate adiante, e que está realmente crescendo no mundo e chegando ao Brasil, que é o fenômeno da deepfake. É um novo estágio da fake news, onde você tem, na verdade, possibilidade de uso da inteligência artificial para que você possa estar vendo na tua tela, digamos, o Donald Trump falando uma coisa, ele não disse aquilo. Eles colocam a imagem, mudam a boca da pessoa com outra e pegam uma outra pessoa que sabe imitar a voz dele, coloca ali, você enxerga, seja o Donald Trump, Barack Obama, ou Jair Bolsonaro, qualquer um, falando coisas que ele não disse, sequer que seja ele ali. E você vai enxergar ele falando com a voz dele, que não é dele, de alguém disfarçado. E isso é a deepfake, que está fortemente avançando. No Brasil está chegando também. Você já tem vários cases de deepfake, o que é muito assustador, né? Vale citar, e aí é um outro levantamento, foi da Jipopai, que é um grupo de estudos e pesquisas da USP, né, da Universidade de São Paulo, que hoje, no Brasil, mais ou menos diariamente, cerca de 12 milhões de pessoas estão veiculando diariamente fake news. Isso equivale a mais ou menos 6% da população brasileira. Se a gente imaginar que cada uma dessas pessoas possa ter em torno de 200 conexões, a própria USP avalia que, diariamente, todos os brasileiros hoje estão sendo impactados por algum tipo de fake news em várias áreas. É por isso também que surgem novas competências na comunicação, no jornalismo. A gente está vendo aí o surgimento de iniciativas como, por exemplo, a da Comprova, que é um pool de veículos de comunicação que sai atrás das fake news, vai checar as informações. Eu tenho a dizer a vocês que é de uma dificuldade tremenda a checagem de notícias. A notícia séria não é apenas você ligar alguém, ver aquela base, você tem de rechecar contra as fontes, calcular, levantar dados. É muito trabalhoso, e a Comprova está fazendo esse trabalho de uma forma extraordinária. Não só ela, já antes, outras agências como a Lupa, a própria Jipopai, estavam também dentro desse trabalho. Eu concluo, eu acho que eu estou aqui dando meus 10 minutos, falando um pouco desse papel fundamental da geração de conteúdo. Eu acho que é interessante que comece a se resgatar a crença nas grandes marcas, ou nas marcas profissionais de mídia, que estão tradicionalmente dentro desse trabalho, sistematicamente trazendo a vocês informações. O que eu tenho a dizer, e como sugestão final, a falar sobre isso? Na verdade, você, quando recebe uma fake news, se você não tem como identificar dentro da tua rede se aquilo é uma fake, se aquilo é realmente uma informação, uma coisa simples que você pode fazer: cheque se os grandes portais, e a Isto É, por exemplo, é multiplataforma, desculpe, não é campanha, mas todos os veículos são multiplataformas. Você checa se algum veículo de grande porte, da área profissional, realmente publicou aquilo. Se ele não publicou, eu posso lhe garantir 90% de chances daquilo ser uma fake news. Obrigado por poder estar dando esse início aqui. Eu acho que eu fiquei nos 10 minutos, imagino que sim, pelo meu cálculo.
Marcelo, querido, D'Angelo, suas boas-vindas ao grupo e a todos. Muito boa noite, muito obrigado ao Johnny e ao Luiz Fernando Furlan, o chairman do LEAD Global, pelo convite de participar nesse Talks, no LEAD Talks. É realmente para mim uma satisfação, uma honra estar podendo compartilhar qualquer tipo de informação com amigos tão especiais como o Marcos Quintela e também como o Carlos Marques, aí, companheiro de jornada já há muitos anos no jornalismo. Eu estou à frente hoje do Band News TV e estou numa das pontas mais sensíveis aí dessa questão, né? É muito interessante porque, desse ponto de vista, apesar de todos os desafios e de ataques aí que o Marcos já citou, que vocês já puderam citar também, a onda de fake news é um dos principais motivos que eu enxergo também do renascimento do jornalismo, da importância do jornalismo. É agora a hora do jornalismo mostrar valor para toda a sociedade. É o jornalismo que consegue esclarecer se aquilo é ou não uma fake news. A gente tem identificado aí, já há alguns anos, de 2, 3 anos para cá, que a procura por esclarecimento de informações que acabam chegando pelos mais diferentes canais, que fez com que a audiência da televisão, e em especial do jornalismo, também subisse. Isso para nós é, óbvio, uma grande oportunidade e eu acho que é por isso que nós estamos hoje aqui debatendo esse assunto que tem, sim, muita relevância. Como o Marcos já começou citando, nesse contexto de pandemia, esta situação de fake news assume um caráter ainda mais grave. Eu tenho um colega aqui que são do conhecimento de vocês, o Caio Carvalho, que recentemente, há algumas semanas, publicou um artigo dizendo que o assunto não deveria ser chamado de fake news, mas sim de criminal news. Os propaladores ou os divulgadores de notícias que não têm qualquer tipo de checagem e que têm uma implicação grave e até mesmo, às vezes, tipificada do ponto de vista criminal, deveriam sofrer responsabilidades. E isso tem nome, isso é crime. Então, por isso, o tal da criminal news. Eu acredito que esse é um conceito importante e que a gente tem visto aí caminhar com um pouco de dificuldade, que é a do Código de Ética e de tipificação de crimes na rede digital, né? A gente fica com uma impressão com tanto volume de fake news aparecendo por aí, que isso é um fenômeno muito grande. Na verdade, é uma potencialização que foi trazida pelas redes sociais, hoje cada vez mais fortes, cada vez mais disseminadas, com grande capilaridade, inclusive chegando já no campo, no mundo agro aí brasileiro. Isso também é uma preocupação, né, porque estão distantes, às vezes, da emulação ou da ocorrência desses fatos e recebem a informação com a mesma velocidade e precisam dessa checagem com também bastante rapidez. Acho que tem dentro desse fenômeno aí uma discussão interessante, que é a dicotomia entre protagonismo e liderança, né? As redes sociais proporcionam a qualquer um protagonismo muito fácil, muito rápido. É muito fácil fazer um filme, fazer uma foto, escrever alguma coisa e postar numa rede social onde você alcança um grande número de pessoas. Então, assim, esse protagonismo ele está hoje colocado de maneira exacerbada e, na minha visão, isso prejudica, por exemplo, o surgimento de algumas lideranças. Há uma disputa muito grande aí para ver quem consegue chegar com a verdade na frente. E aí é que entra a importância do jornalismo, né? A verdade, ela precisa ser checada, ela precisa ser comprovada.
não é o que a gente encontra nesses emuladores aí de fake news. O Mark citou uma questão importante também aí, que são essas mídias engajadas, né? Engajamento não combina com jornalismo. Ou o jornalismo é jornalismo, ou ele é engajado. Se é engajado, não é jornalismo. Eu costumo dizer que nós estamos enfrentando, em uma situação, uma guerra mesmo contra fake news, né? E quando se entra em guerra, a primeira coisa que sofre é a verdade. Então, assim, eu também não consigo entender como alguns veículos, uns veículos de comunicação entram nessa guerra. O jornalismo, ele precisa ser feito, e ele não é necessariamente um jornalismo de oposição, e muito menos um jornalismo de situação, ou de jornalismo governista, chapa branca, como a gente costuma dizer. Então, assim, quando um jornal ou um veículo entra em guerra, esse veículo deixa de ser jornal, deixa de ser um veículo de comunicação. Essa é uma colocação importante aí. E um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que ninguém tem tanto poder de produzir fake news como os governos. Eu vou lembrar aqui alguns episódios que merecem reflexão. A maior fake news, talvez, do século passado seja a justificativa para os Estados Unidos invadir o Iraque. A ideia propalada aí pelos Estados Unidos era de que o ditador Saddam Hussein tinha um arsenal de armas de destruição em massa. Muito bem. Uma coalizão liderada pelos Estados Unidos invadiu o Iraque, depois o Saddam Hussein, com propriedade ou não é essa a discussão, mas com a justificativa de que haveria um arsenal de armas de destruição em massa. Onde se encontrou isso? Em nenhum lugar no Iraque. Não era a verdade. Então, aí tem uma fake news, a grande fake news que justificou a invasão do Iraque. Se a gente quiser ter um exemplo caseiro aqui também, foi a situação que acometeu o presidente Tancredo Neves, né? Ele passou por uma situação de saúde muito dramática, muito grave, e o tempo todo as autoridades de plantão na época tentaram colocar a ideia de que ele não passava por nenhum tipo de risco com relação à sua saúde. Como se viu depois, não era verdade e, infelizmente, perdemos aí um líder político importante, e aí também tem um episódio a ser analisado que pode ser reputado como uma fake news. Portanto, acho que para encerrar esse raciocínio e abrir um pouco mais o debate... Desculpe, me permite só, estou lembrando agora, até aquela foto dele, a última foto do Tancredo, era fake, não era isso que você quis dizer? Exatamente, Furlan. Muito obrigado aí pela propriedade da lembrança. Aquela foto ficou eternizada e é o símbolo da fake news aqui no Brasil, né? Está fechado o microfone, ministro. O que está me preocupando muito hoje, quando eu vi aquela cantoria, todo mundo viu, uma cantoria que mexia a boca do Trump, do Putin, dos outros, cantando em conjunto, Xi Jinping. Quer dizer, hoje os recursos tecnológicos inventam qualquer coisa, não é? Qualquer coisa. Olha, daria para ver vocês cantando em chinês ali, todo mundo ia acreditar, não é mesmo? Então, essas coisas estão fazendo milagres. E eu estou muito preocupado de que agora que smartphone está horizontalizando mais ainda, porque com o negócio do dinheiro, dos R$600, que você pode fazer pelo smartphone, nós vamos ter uma eleição aí que vai ser uma praga de fake news. O que vocês acham? Tem um ponto aqui que eu acho importante até dizer que o Furlan está citando agora, que é o seguinte, quer dizer, nesse contexto,
a fake news ela tem alguns aspectos favoráveis a ela e que levam ela para essa situação. É o seguinte, a velocidade, a simplicidade, o baixo custo de você fazer o não fato é tentador para vários canais. Eu diria a vocês que mentir dá lucro, lamentavelmente, porque nós temos hoje uma máquina que até, inclusive, não apenas financia, ela remunera por likes, por page, e, evidentemente, dentro desse contexto, você produzir rapidamente, sem checagem, mesmo que não seja apenas para atacar ou com outras intenções, apenas para lucrar, você também tem aí uma situação diferente. Ou seja, a indústria da fake news ela prospera, se espalha, porque ela é também vantajosa, ela também é lucrativa. Esse é um ponto que eu queria deixar aqui também colocado. Aproveitando o Max, que você falou de lucrativa, que é, obviamente, para algumas pessoas, algumas empresas que provocam a fake news, tem a primeira pergunta, quer dizer, tem várias, mas uma delas que tem a ver com a questão que já até me indagaram como publicitário e uma empresa que compra um volume considerável de mídia em todas as plataformas, em todos os segmentos. O Milton Longobardi, da São Paulo Turismo, ele pergunta: as fake news, elas estão alavancando vendas também, além das audiências das mídias tradicionais? Ou seja, as mídias tradicionais, que são sérias, são entendidas como empresas que checam a mídia antes de divulgar, independente de onde venha. Ela, além da audiência, que a gente sabe que está crescendo, que está todo mundo em casa, está todo mundo consumindo, assinando streaming, comprando mais revistas, comprando jornais, querendo informação, isso também tem alavancado as vendas em termos de publicidade e de outras fontes de receita dos veículos tradicionais e sérios? Olha, eu vou até mais... Desculpa, foi para a minha pergunta, Quintela, não sei eu. Não, sim, por favor, para você, e depois, se o Marcelo quiser comentar, tá bom. Também fica à vontade. Eu vou até colocar você um fato dramático, que é o seguinte: você tem, inclusive, via Google e outros grandes portais que operam esse sistema, Facebook, Twitter, eles às vezes lançam uma notícia falsa. Essa notícia não são eles, na verdade, pelo ambiente deles, isso é lançado. Ela vai parar, às vezes, até em veículos sérios, você clica lá e embaixo tem também produtos à venda. Na verdade, às vezes, porque a fake news ela é atrativa. Se você diz, só para dar a tratativa aqui de exemplo, Bolsonaro, você joga um post lá, Bolsonaro vai renunciar. E aí você clica em cima, tem um anúncio, na verdade tem uma venda de um produto e não essa informação. Então, na verdade, existem, inclusive, as pegadinhas que são colocadas aí dentro. Sim, a fake news, ela gera lucro, como eu disse, e é dentro desse contexto também que a gente nota o seguinte: as pessoas produzem mais fake news, também tentando ali dinamizar seus portais, seus sites, e isso vai desvirtuando o sentido lógico da informação, né? Esse é um ponto. Marcelo, as vendas são alavancadas em relação aos veículos tradicionais, sérios e transparentes da nossa mídia brasileira? Olha, Marcos, assim, acho sem dúvida tivemos aí um aumento da audiência, isso tem ajudado a levantar marcas que estão junto nessa corrida aí pela verdade, né? Certamente isso deve conseguir proporcionar algum tipo de lucro aí para outros que também não têm algum escrúpulo, que estão fora aí das mídias tradicionais, operando aí suas redes de fake news. Mas eu acho que mais importante do que esse lucro, que eu acho que pode até existir e ser um crime também, para mim, o mais importante é a disputa de poder que tem por trás de ondas ou campanhas de fake news, né? O que pode ser mais desastroso do que uma eleição fraudulenta, por exemplo, que pode levar um país inteiro para uma situação de catástrofe, de caos ou de tragédia, né? Ou que pode ser mais prejudicial do que o empreendimento de uma guerra, como aquela que eu citei agora há pouco. Por exemplo, a invasão do Iraque lá pelos Estados Unidos em busca de armas de destruição de massa. Quantas pessoas morreram lá? Quantas pessoas perderam vida, futuro e riqueza num episódio desse tipo que estava calcado ali em cima de uma fake news? Obviamente, a fake news tem um interesse, e o interesse é manter ou ganhar poder. Esse é o jogo que está colocado por trás dessa indústria de fake news. E é isso que é o papel do jornalismo, acho, de desvendar
esse jogo de poder por trás do fake news, Marcos? É o Marcelo. Ele pergunta, acho que está respondida a pergunta dele aí do Mário Anceloni, nosso companheiro lá do Lide Furlan. Ele perguntou como a gente consegue checar isso. Quintela, nessa fala do Marcelo, eu estava pensando que segunda-feira de manhã os meios jornalísticos criticaram muito o prefeito de São Paulo pelo rodízio. E um dos principais argumentos é que tinha havido um grande aumento de busca do transporte coletivo. Salvo engano, no final do dia foi relatado que tinha havido um aumento de 11% apenas de aumento da demanda e que a prefeitura tinha colocado inúmeros ônibus adicionais para poder diluir essa demanda. Eu fico, será que se isso que eu estou dizendo é o fato? Então, Marcelo estava tocando nesse assunto. A mídia não criou um fake news na segunda-feira antes de poder avaliar com precisão qual era o efeito do rodízio de 50%, já condenando assim de antemão? Posso iniciar ou alguém? Vai você, Marcelo? O que é que você prefere? Eu olhei mais para o Marcelo nessa. Vai lá, Marcelo. Não, Furlan, eu concordo com a sua colocação e acredito sim que a mídia tem cometido erros diariamente. Nós estamos, para pegar outro exemplo, não ficar nesse só da decisão da prefeitura aqui de São Paulo, essa história de conhecer o vídeo da reunião ministerial. Já estão circulando inúmeras versões. Claro, teve aí a versão do presidente da República, tem aí a versão do Sérgio Moro, tem a versão da PF, de todo mundo, e tem gente fazendo versão da versão para tentar antecipar o que está dentro daquele vídeo. O melhor que poderia acontecer para o país hoje é que o vídeo fosse divulgado na sua íntegra e checado, para que as pessoas possam conhecer qual é a realidade. Porque hoje só conhecemos versões das versões e a gente começa a tirar conclusões a partir de alguma coisa que não se conhece. Então, assim, esse efeito da decisão ou da proposta da Prefeitura de São Paulo também deveria se aguardar mais do que um dia ou de uma manhã, por exemplo. Porque já na manhã da segunda-feira, muita gente já estava criticando, dizendo que o problema era quase insolúvel, que foi gerado pela decisão de ampliar o rodízio aqui na cidade de São Paulo. Então, assim, é preciso um pouco de calma. Nós estamos lidando num panorama onde não se conhece as implicações do que a gente está vivendo. É preciso ter um pouco de calma. E hoje, né, Furlan, acho que a principal função é também saber ouvir os outros, né? Hoje, praticamente ninguém quer ouvir. As pessoas já conhecem a verdade e querem emitir a sua opinião. E é isso que volta um pouco na questão do protagonismo desenfreado que a gente está vendo com essas redes sociais. As pessoas, sem conhecer o que está acontecendo, elas emitem uma opinião, elas fazem um julgamento. Na verdade, a internet ou as redes sociais se transformaram num grande tribunal aí. E por isso que a gente acaba caindo em episódios patéticos como esse aí do gabinete de ódio, da sua realização, das suas tentativas e tudo mais. Enfim, concordo muito com você. Acho que há precipitação cotidianamente hoje na imprensa. Eu queria só complementar, se for possível, brevemente, para dizer, bom, concordo com o Marcelo de que equívocos são cometidos. Aliás, a mídia, como qualquer outro setor, não é infalível, evidentemente que contribui também para essa circunstância da
das falhas que ela apresenta, o fato da mídia hoje, mais que nunca, esse é um ponto que também vale citar, está sofrendo também da chamada asfixia financeira, dada toda a circunstância que o país passa, a circunstância econômica do mercado, e evidentemente que isso também nos leva a dificuldades na própria, digamos, apuração, no próprio jornalismo em campo, na própria estrutura operacional que você tem que mover para ir buscar os fatos. Esse é um ponto. Mas eu queria citar só uma coisa rápida em cima disso que o Marcelo falou, das verdades criadas e autoridades. De fato, isso eu acho muito importante a gente pontuar aqui, é um desvio do ponto inicial, mas é fundamental pelo seguinte: hoje nós vemos que a comunicação aberta, como está se dando, principalmente via rede, transformou todo mundo em autoridades de todos os temas, né? Se você tiver um grupo social ali, um grupo onde você tenha um médico, você tenha um engenheiro e você tenha um jornalista, o médico vai pensar que ele tem uma opinião certa sobre aquele viaduto, o engenheiro diz que a cloroquina é melhor sim, apesar do médico dizer que não. Quer dizer, não é apenas mais um debate, é uma imposição de verdade, é um protagonismo, como disse o Marcelo, muito perigoso, porque é um protagonismo, de certa forma, inconsequente. Não deixa de ser também um ângulo de fake news, porque na medida em que as pessoas se tomam o direito de alguma forma, opinar ou estabelecer, não apenas opinar, mais importante, colocar como verdades coisas que não são, ou que ela não tem base para passar como informação, isso é muito perigoso. Seria isso, Furlan. O som? Microfone, Furlan. Ah, tá ok, tá ok. Bom, tem uma pergunta aqui, entre várias perguntas, e a gente falou já sobre a mídia brasileira. O nosso amigo Afonso Celso, ele acha que é muito grave essas fake news em relação ao distanciamento social, ou seja, o que vocês estão achando sobre as desinformações e fake news sobre a questão do distanciamento social? Porque tem pessoas que falam que são 2 metros, outras são 3 metros, você pode pegar, é só cobrir a boca e o nariz que não pega de jeito nenhum. Então, existe uma mistura de fake news com a desinformação em relação ao distanciamento social. Quintela, é um tema importantíssimo, eu creio. Até vale para registrar também o seguinte: todo o país, não só no país, mas no mundo também, mas aqui a preocupação com essas fake news envolvendo a questão da saúde de uma forma geral está tão grande que, só para lhe dar uma ideia, eu tenho um registro aqui que está vendo uma espécie de epidemia de projetos para tentar conter as fake news que estão passando pelas assembleias estaduais. Hoje, nas assembleias estaduais por todo o Brasil, existem cerca de 23 projetos em tramitação, no momento, solicitando medidas de punição a quem espalhar fake news de saúde. Por exemplo, uma dessas, e são medidas duras, porque vão com multas de 10 mil reais a 30 mil reais, são medidas realmente bem consistentes. Evidente que aí também a gente tem de tomar um cuidado, porque na medida em que você começa a ter esses projetos, você também, às vezes, esbarra na chamada liberdade de expressão. Então, até que ponto isso também não vai afetar? Mas eu concordo com o Afonso quando a gente nota o seguinte, quer dizer, as pessoas têm uma tendência, até por conta das suas convicções, aí voltamos àquela origem da discussão, você está querendo voltar a trabalhar, você está querendo voltar a abrir a sua empresa, então você, de alguma forma, não apenas veicula informações que não são consistentes sobre a pandemia que está hoje, como você também coloca desinformações como essa que ele acabou de citar. Seria isso aí. Algum comentário, Marcelo? Olha, só um comentário rápido. Afonso Celso, aliás, um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras, grande nome aí, em homenagem a esse grande escritor. Acho que é mais apropriada do que nunca essa pergunta, porque o isolamento hoje acho que o tema mais bombardeado por fake news. Pouco se sabe ainda de quais são os meios mais eficazes. É claro que o melhor é retardar a velocidade de propagação. E não se conhece nenhuma outra medida que é a do isolamento ou a do distanciamento social. São nomes diferentes, mas para dizer
mais ou menos a mesma coisa. E há muita informação desencontrada, ainda é preciso aguardar um pouco mais para tentar entender. E o aguardar significa respeitar a necessidade de isolamento e distanciamento para que a velocidade de propagação não seja a mais elevada e a gente tenha algum tempo de correr atrás de soluções e evitar o pior, que é a perda de vidas. Então, nesse caso, a limitação que foi colocada pelo WhatsApp e outros está correta, de evitar que uma pessoa faça uma repostagem de uma quantidade enorme e muitas vezes sem saber. Está certo isso? Ao meu entender, sim, ministro. Eu entendo que ele limita a multiplicação do contato, do ponto de contato dessa pessoa. Então, a pessoa tem que repostar individualmente várias vezes aquela notícia, sendo fake ou não, e isso acaba impedindo também de alguns robôs, que os robôs repostam sozinhos. Então, você tendo que fazer isso manualmente, tecnicamente, isso ajuda um pouco a filtrar esse impulso que a pessoa tem. Porque já dizia um amigo meu, que é o Walter Longo, que é um grande publicitário, foi um grande companheiro durante muito tempo na publicidade, depois foi presidente do Grupo Abril, enfim, ele dizia assim, ele fala assim, não existe objeto falso, existe a pessoa falsa. Então ele pega e fala assim, o ministro Furlan, se o Furlan tiver com um Rolex falso no pulso, alguém vai dizer que é um Rolex falso que o ministro está usando? Não. Mas se for o Joãozinho que tiver com Rolex, se o Joãozinho tiver com Rolex verdadeiro, vão dizer que é falso. Então, assim, o que quer dizer é o seguinte, é a pessoa. Então, quando a pessoa dá credibilidade naquela notícia, olha o que o Carlos Marques acabou de me passar. Se o Carlos Marques passou, acabou. Para mim, é lei, já é fato contado, entendeu? Então, a credibilidade das pessoas, e assim transfere aos veículos, é uma questão muito séria, porque é um endosso em cima da fake news, é um endosso em cima de uma avaliação fake, o tempo todo fake, como vocês disseram, em relação a mexer a boquinha, colocar a voz do cara que imita o Trump, imita o Bolsonaro, independente disso. E é óbvio que a gente conversa sobre fake news e acaba sempre caindo em política, porque a política é a ponta do guarda-chuva, né? Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Então, você coloca a fake news no topo do governo e isso começa a desencadear todo o resto que acaba prejudicando o comércio, o serviço e assim vai. Mas, assim... Então, eu queria adicionar um ponto, se você me permite, óbvio, em relação a isso que você colocou, que eu achei fundamental, que é o seguinte. Eu acho que toda pessoa, e acho que é uma mensagem importante a gente passar a quem está nos escutando, toda pessoa que está na rede social, independente de quem seja, ela deveria pensar, em primeiro lugar, em zelar pela própria imagem. Ou seja, repassar fake news, como você colocou muito bem, ele transforma em figura mentirosa. Você passa a ter uma imagem junto a seus grupos sociais, junto às pessoas com quem você se relaciona, de uma figura que não é confiável. Eu acho, e isso, eu creio, macula muito a sua própria imagem. Então, eu acho que se as pessoas começarem a se convencer, a perceber que ela, a partir do momento que ela tem o poder da comunicação, da própria comunicação, ela também se cuidar, se proteger, evitar a fake news, ela vai estar tratando dela própria e tratando, inclusive, de se projetar. É na rede social hoje também que a gente vê, você encontra o teu emprego lá, suas relações de amizade, suas relações de negócios, enfim. É um lugar muito importante para você saber como se posicionar. Eu acho que está precisando uma reeducação das pessoas em relação justamente a trabalhar a sua autoimagem. E porque essas pessoas, Carlos, agora, o que as pessoas têm que entender, a maioria, o público e toda a audiência, é que os 220 milhões de brasileiros, né, ou outros milhões a mais em outros países, na verdade, nós não somos mais pessoas só, nós somos mídias, nós somos veículos. Cada um com Facebook na mão, com Instagram, com WhatsApp, você vira um veículo de mídia, né? E aí, se você é uma pessoa responsável, você realmente tem que filtrar. Mas eu acho que a melhor receita em relação à fake news, da pessoa disseminar isso de uma maneira até natural, de uma maneira não provocativa, não intencional, é o que você disse. Se a pessoa viu uma notícia, ouviu uma informação ali e parece um pouco estranha,
vai nos grandes portais, vai nos grandes veículos, que todos são multiplataformas hoje, impressos ou não, dá uma checada se o grupo de 250 jornalistas, não é possível que só você recebeu aquilo, espera 5 minutos, dá uma rechecagem para entender. Esses dias não, ontem, eu recebi uma notícia dizendo que o Jair Bolsonaro havia se acidentado no Palácio do Alvorada às 3 da manhã, e que ele estava no hospital militar, né, da zona militar lá em Brasília, Das Forças Armadas. Das Forças Armadas, e eu vi que lá em cima eu recebi isso de um veículo, do Estadão.com, e aí eu fui no Estadão, chequei se tinha alguma coisa no Estadão, não tinha no Estadão, não tinha na Folha, não tinha no G1, não tinha nos portais. Eu falei, meu Deus do céu, então assim, as pessoas, elas recortam em colo, como o ministro Furlan falou da notícia do New York Times, que era de 4 de julho de 5 anos atrás, as pessoas usam toda a direção de arte, todo o layout dos veículos e colocam ali uma fake news, independente de qualquer coisa. Então, essa coisa da responsabilidade de entender que nós não somos mais pessoas normais em relação às notícias. Nós disseminamos para várias pessoas. Eu tenho 2 grupos ou 3 grupos de família, muitas vezes eu recebo notícias que são fakes ou não, do grupo de família, primeiro do que eu estou vendo em um portal. Por quê? Porque quando eu vejo lá uma mensagem da minha mãe, uma mensagem da minha tia, da minha sobrinha, eu dou prioridade por ser da família. Eu falo, deixa eu dar uma olhada. Aí quando você olha, realmente é verdade ou realmente é mentira. Por quê? A minha sobrinha, a minha mãe, elas viraram veículos. Todos nós somos mídias. E com esse papel de mídia, a gente tem que ser mais responsável em relação a checar. Ou não ser responsável. Isso é só um mídia passivo. A gente lê, entende, faz o nosso julgamento e não coloca para frente a fim de não gerar mais desconforto em relação a tudo isso. O Marcelo, vou fazer uma brincadeira aqui. O Quintela falou dos grupos familiares. A minha mãe, que tem 95 anos, ela acompanha a Bolsa de Valores. A gente viu ela num vídeo que você postou esses dias para nós. É verdade. Ela é a única dos fundadores da Sadia que ainda permanece viva, né? A Sadia, há 76 anos atrás, foi fundada. É a nossa rainha da Inglaterra, é a nossa rainha aqui do Brasil. Ela me manda mensagem por que as ações baixaram. Agora, quando sobe, ela não entra. Antes de você saber. Muito bom. Quando desce ação, Fulano, é só falar para ela que é fake. E quando sobe, fala que é real, porque ela quer os dividendos dela também. Mas, Fulano, você acha que... Você me lembrou agora uma questão muito interessante, né? E que eu estava querendo colocar nesse mundo de fake news. Hoje você vê grupos realizando eventos, encontros, até internacionais, para mostrar que a Terra é plana, de gente que não acredita que o homem chegou na Lua. E eu estou me lembrando agora, quando você falou da sua mãe, né? Da minha avó. A minha avó tem 101 anos, mora em Jundiaí, e ela acredita que o homem foi à Lua, entendeu? Diferente de alguns adolescentes que hoje estão plugados na rede social e que acham que a Terra é plana. Quer paradoxo maior que esse? Né? Uma pessoa que tem 101 anos, certamente a minha avó não usa um smartphone, não pode aí exercer essas coisas, mas ela sabe que o homem sim chegou à Lua e que o mundo não é plano, que a Terra é redonda. O Galileu Galilei ficou excomungado por mais de 200 anos porque ele falou que a Terra não era plana. Você lembra disso? Então, eu queria pegar um ponto aí do que você falou em relação às pessoas, que a gente já tratou também, em relação às pessoas pensarem antes de postar, mas tem um dado que é curioso. Você sabe que um dos hábitos da mídia, que é até natural, é ela querer ser a primeira a dar a notícia, a primeira a informar. É curioso como isso aí também contaminou o público de rede, ou seja, na verdade, as pessoas não checam mesmo o que é fake news, porque ela quer ser a primeira a dar, ela quer ser a protagonista da notícia, ela quer. Então, na verdade, o que acontece? Então, a pessoa recebe, como você relatou,
uma informação de que o presidente levou uma queda no banheiro, nem vai checar, ele já repassa para 100, 200 conexões, porque ele quer ser o protagonista de ser o primeiro a informar aquele dado que, teoricamente, é importante. Então, a gente também, dentro da rede, a gente percebe um problema grande dessa ansiedade de noticiar. Você sabe que, evidentemente, isso aí é mais que natural dentro das mídias. Os veículos querem ser o primeiro a noticiar e eles correm atrás. Mas, óbvio, que eles se resguardam ou tentam se resguardar de checar e rechecar, porque também, e aí vem aquela coisa que a gente falou antes, o impacto na imagem dele, de uma notícia falsa, é demolidora. Eu diria que nenhum veículo de mídia sobrevive muito se ele levar mais de ou até uma pancada com uma fake news publicada nas suas páginas, nas suas redes, na TV. Então, a mídia ela corre atrás, mas ela antes checa. O que acontece dentro da rede social é que as pessoas correm atrás ou recebem aquela informação e passam rapidamente adiante, o que é um grande erro. Marcos, já que você está com a palavra, eu ia pedir a gentileza para você, aí em 2 minutinhos, encerrar pelo seu lado. A gente vai dar uma rodada por o Marcelo querido também, o ministro Furlan, para ver se a gente respeita os 19h15, que é o que o Johnny falou, porque ele fica bravo e a gente não quer ver o Johnny bravo, e o Johnny bravo é uma loucura. A única pessoa que consegue... De jeito nenhum. Bravo, a única pessoa que consegue é o Furlan, por isso que ele está rindo, porque ele tem o domínio do Johnny, mas vamos encerrar. Aí o Marcos fala, depois o D'Angelo, aí eu falo um pouquinho, o ministro Furlan termina com uma fake news para nós, daquelas de primeira. Excelente. Obrigado a vocês. Eu queria terminar dando uma fala apenas dirigida a todos, no sentido de acreditar cada vez mais no conteúdo dos veículos, tradicionalmente já em operação há várias décadas, né? Eu queria lembrar que conteúdo, a geração de conteúdo, é uma matéria-prima difícil de ser produzida, cara, é uma matéria-prima importante e delicada, e, de fato, você precisa estar muito ligado sobre os canais por onde você é informado. Eu não tenho nenhum tipo de resistência a dizer que é importante, sim, e é divertido e é saboroso a gente vivenciar essa comunicação de rede social. Agora, ela traz riscos, ela traz ameaças. A fake news ela é uma ameaça, como foi citado aqui também, até mesmo do ponto de vista não só de saúde, de economia e política, mas ela mata. Fake news mata. Né? E aconteceu, como o exemplo que a gente citou aqui recentemente, o próprio Quintela citou um exemplo, eu tenho inúmeros outros casos de pessoas que são difamadas dentro da rede, e a gente teve essas notícias, e logo após você tem ataques a ela, tem todo tipo de pressão, e chega até a caso de morte. Então, eu creio que é o seguinte, tenham atenção todos ao papel dos geradores de informação. Os geradores de informação tradicionais gastam muito para poder trazer a você uma informação abalizada. É difícil. Esses geradores, hoje, eles estão multiplataformas. Não há hoje qualquer veículo de comunicação sério que não esteja no seu smartphone, que não esteja no seu Facebook, no Twitter, que não esteja nas páginas impressas. Enfim, é multifacetada a operação. Eu não falo de plataformas, eu falo da geração. E a gente tem que cada vez mais valorizar a geração de conteúdo. Essa é a minha fala final. Obrigado a todos. Foi excelente estar aqui com vocês. Esse é um assunto que realmente dá vontade de passar a noite conversando, mas sei que temos um tempo curto. Então, eu agradeço a vocês, em especial ao Furlan e ao Johnny pelo convite, aos meus queridíssimos amigos Marcos Quintela e o Marcelo D'Angelo, duas figuras que eu adoro e que a gente tem aí nessa trajetória de vida. Boa noite a todos. Obrigado, Carlos, querido. Marcelinho. Olha, foi sem dúvida uma honra poder compartilhar esses minutos aí com vocês de um tema tão importante, mas eu encerro aí com uma visão bastante otimista. Eu acredito que o jornalismo está se fortalecendo, mesmo com tanto desafio, com ataques e tudo mais. Ganhou importância agora nessa crise. A audiência de todas as televisões subiu, as pessoas estão mais em casa, óbvio, e elas precisam de uma fonte segura de informação. Acredito também que o nosso sistema democrático tem o seu valor e vai provar o seu valor ao final de todas as contas. A seleção natural proporcionada pela democracia
é a grande salvação em frente a esse panorama que às vezes parece caótico, mas essa luz, se Deus quiser, vai chegar logo aí no final do túnel e a gente vai sair desse contexto ainda mais forte do que entramos. Quero agradecer ao Luiz Fernando Furlan e ao Johnny pelo convite. Eu me sinto super honrado de poder trazer uma parte dessa visão do trabalho que a gente faz aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado ao Marcos pela gentileza aí da condução do debate junto com o Furlan. E meu querido amigo Carlos Marques, nos estaremos em contato sempre aí em busca da notícia e da verdade. Muito bom. Antes do ministro falar, eu vou agradecer mais uma vez a todos vocês, dizer que, pelo meu lado publicitário, meu lado de marketing, é fundamental não só os anunciantes, mas as pessoas darem audiência, e audiência qualificada, ela gera investimento, ela gera emprego, ela gera pessoas de absolutamente bom nível intelectual, os jornalistas da Band News, que a gente tem uma relação com o Grupo Bandeirantes, o nosso grupo espetacular, e também com a Editora 3, com todos os títulos que o Marques é o editor-chefe. E é importante dizer que o que é bom tem um custo relativamente significante. Então, enquanto você acha que você coloca um anúncio, por exemplo, num site novo, ou num site que eu digo, não site digital só, num lugar novo, em alguma coisa que venha nova, que ainda não se provou para o que vem e que fica usando qualquer tipo de ferramenta tecnológica para gerar uma audiência, para gerar um buzz e gerar algum tipo de receita publicitária, nós, não só do nosso grupo, mas os nossos concorrentes, que também são muito bons e muito sérios, a gente tem que prestigiar esse trabalho sério que vem há tanto tempo, que tem tanto desgaste, que sofre bastante com os impostos do Brasil e que acabam aí, numa pandemia dessa, tendo muita audiência, mas, infelizmente, a audiência não é paralelamente e exatamente igual ao aumento de receita, ou pelo menos a manutenção da receita. Então, no momento de tanta audiência, infelizmente, a maior parte dos veículos, se não todos, estão vendo suas receitas caírem, sejam elas publicitárias, sejam elas de parceria. Então, vamos respeitar, vamos trazer a mídia séria do nosso lado. Obviamente, cada um tem a sua opinião política, tem o seu partido, tem o seu candidato, o seu deputado. Não estamos discutindo de filosofia política, estamos discutindo sobre a seriedade do veículo e da informação que isso agrega, não só no seu produto ou no seu serviço. Então, vale a pena anunciar, vale a pena você estar do lado das pessoas que realmente fazem a checagem da informação e que salvam vidas. Por quê? Se a fake news pode fazer a perda de vidas, você revelar ou você não divulgar, você salva vidas. Então, esses profissionais do jornalismo brasileiro são pessoas muito sérias que merecem o nosso respeito e, melhor, dos nossos clientes, dos nossos anunciantes, merecem o nosso anúncio. Então, tem uma frase emblemática que já estão usando na publicidade, fake you, fake news, né? Quase com palavrão, mas é o fake you, fake news. Então, obrigado, Furlan. Eu já estou no meu prazo, e se estourar o tempo agora, é por você e não mais por mim, viu? Olha aqui, Tela, apoiado toda a sua fala de encerramento. E eu queria registrar aqui o meu agradecimento ao Marcelo, ao Marques e ao Quintela. E, olha, fiquei pensando aqui, se fosse um programa do Jô Soares, daquele 11h30, as pessoas que estão assistindo, e eu também, diríamos assim, por que está terminando agora? Estava tão bom, não é? É verdade. Então, isso aí significa que nós cumprimos o nosso objetivo. E boa noite a todos vocês e também aos participantes e membros do LIDE. E, como é que diz assim? Terminamos. Por hoje é só. Por hoje é só.